Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos que assistem esse programa Refrigério e Paz da Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará, a ORMES. Sou a pastora Ana Díger, da Igreja Cristã Fonte da Vida, em Fortaleza, e gostaria de compartilhar alguns textos da Palavra de Deus que vêm para nos orientar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso viver com Deus e nessa sociedade que nós vivemos. Então eu gostaria primeiramente de orar. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a orientação e que Ele fale conosco. Amém? Vamos orar. Pai de amor e graça, em nome de Jesus, nós queremos agradecer esse momento, ó Pai, que o Senhor nos propicia para buscarmos a Tua face e buscarmos também, Senhor, na Tua presença a orientação para o nosso viver. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, Pai, para que não somente leiamos a Tua palavra, mas que essa Tua palavra transforme o nosso viver e nos ajude a Te amar e a Te obedecer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero compartilhar alguns textos que se encontram no livro de Josué, capítulo 7, capítulo 8 e um pouquinho, só algumas coisinhas do capítulo 6. Mas agora, nesse momento, nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, que nos diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Aqui é interessante, né, que nós vemos nesses capítulos, do 7 e do 8, acerca da obediência e da desobediência. E qual a diferença entre elas e o efeito que elas causam em nós, na nossa vida cotidiana, principalmente na nossa vida cristã. Então, no capítulo 7, ele vem abordando sobre a desobediência. E que a desobediência traz, o que é que ela traz de negativo para a vida cristã. Então, nós vimos aqui que o exército israelita, eles já tinham passado pela cidade de Jericó. Tinha sido um grande desafio, mas que na sua caminhada, na sua trajetória de conquista, eles tinham vencido com a ajuda de Deus. Deus tinha dado a vitória a esse povo. Mas Deus também tinha mostrado, né, que algo mais precisaria ser feito, certo? E aí nessa trajetória, depois da vitória contra a cidade de Jericó, certo? Eles tinham um outro desafio, né? Um desafio menor, mas que também era um desafio. E qual era? Era justamente vencer a cidade de Ai. Certo? Era o próximo objetivo dessa trajetória de conquista. Uma pequena cidade, a cidade de Ai. Só que, ao atacar Ai, essa pequena cidade, né,
em referência a Jericó, dessa vez o exército de Israel foi derrotado e teve que fugir dos seus inimigos. E aí cabe uma pergunta: se eles já vinham vencendo, se Deus era com eles, como é que esse exército de Israel foi derrotado? Queridos, essa é uma pergunta muito interessante que fazemos para essa situação de Israel, mas que também nos orienta a fazermos para nós também, certo? Diante das situações, das lutas que nós temos enfrentado no dia a dia. Precisamos também verificar, averiguar o que foi que levou, o que foi que causou a derrota, a dificuldade que nós estamos enfrentando. Então, isso nós precisamos ver tanto a nível individual, pessoal, como a nível coletivo, né? Ou seja, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país. Precisamos ver o que tem derrotado, o que tem dificultado, certo? Tem trazido derrota para o povo. Então, aqui, o exército de Israel foi derrotado. E por que ele foi derrotado? O texto responde. A estratégia que eles utilizaram para lutar contra esse exército de Ai não deu certo. O exército que foi enviado só foram de 3.000 homens, mas eles tiveram que fugir, perseguidos pelos inimigos, pelo povo de Ai. E essa fuga, né, causou o quê? Medo e um sentimento de desânimo para todo o povo de Israel. Agora eu pergunto, foi essa a razão da derrota? O motivo da derrota, qual foi? Foi a estratégia? Não. Não. Tudo isso aconteceu porque um homem, um israelita, alguém do povo de Deus, desobedeceu a ordem que Deus tinha dado. E por causa disso, trouxe o fracasso, trouxe a derrota para todo o povo. E quem foi esse homem? Diz o texto que esse homem foi Acã, que resolveu tomar para si objetos que Deus tinha mandado que não pegasse. Não podia pegar. Quando Jericó foi conquistada, então não podia pegar nada, certo? Deus disse que nada poderia ser tomado como despojo pessoal. E a gente vê esse texto claramente lá em Josué, capítulo 6, versículo 18 e 19, quando Deus diz assim: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. A ordem foi dada, mas Acã desobedeceu a essa ordem de Deus. E quando ele foi confrontado por Josué, ele confessou o seu crime, ele confessou o seu pecado. Ele falou lá em Josué 7, versículo 20 e 21. Acã respondeu, diz assim o texto: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Ele confessa e Acã é punido com tudo que ele tinha. Ele e a sua família são destruídos, são apedrejados pelo povo de Israel. A disciplina divina veio sobre ele. E a disciplina divina foi necessária. Para quê? Para que a aliança entre Deus e o seu povo pudesse ser
restaurada, pudesse ser restabelecida e a vitória daí para frente fosse alcançada. Preste atenção numa coisa. A derrota em Ai nos mostra que o pecado tem consequências graves. A desobediência de Acã teve impacto não somente sobre ele, mas teve um impacto sobre todo o povo de Israel, que resultou numa humilhante derrota diante dos seus inimigos. Agora, atente para uma coisa. Embora tenha sido apenas um homem que tenha cometido pecado, a ira de Deus, a correção de Deus veio sobre todo o povo, sobre toda a nação. Ou seja, a consequência do pecado de Acã não veio somente sobre ele, mas veio sobre a família dele, veio sobre o povo dele, sobre o povo de Israel, o povo de Deus. Isso mostra que o pecado pode afetar toda a família. O meu pecado pode afetar toda a minha família. Mas não se resume só à minha família, pode afetar a minha igreja, pode afetar o meu bairro, pode afetar a minha cidade, pode afetar o meu país. É isso que Deus está nos mostrando. Ele está nos lembrando da importância da nossa responsabilidade individual de obedecer a Deus. Por conta de que a correção não vem só, as consequências não vêm só sobre a pessoa que pecou, mas pode se estender para as outras pessoas também. Muitas vezes, queridos, nós somos derrotados por causa da desobediência, por sabermos a verdade e não querermos cumprir a verdade, nem o plano, nem o projeto de Deus para nós. Agora, a punição de Acã foi colocada aqui na palavra de Deus, justamente para nos alertar sobre isso. Deus deixou a sua palavra exatamente para que nós possamos, ao lê-la, entendê-la e cumprir a vontade de Deus e obedecer. Agora, no capítulo 8, nós vemos que a obediência é o contrário, né, da desobediência. A obediência traz a vitória na vida cristã. Amém? No versículo 8, versículo 1 e 2, Deus deixa isso muito claro, quando ele diz assim: e disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Resolvida a questão do pecado, né? Tinha havido a correção. O Senhor garante a Josué a vitória sobre Ai. E ele diz que Josué é para ir contra eles. O povo é para ir contra o povo de Ai. Porque agora Deus os entregou nas mãos do povo de Israel. E ao obedecer, a cidade de Ai é tomada e destruída. Queridos, assim como Deus restaurou o favor de Israel após a confissão do pecado de Acã, Ele também está pronto para nos restaurar e para nos dar a vitória em nossos dias, hoje, nas nossas lutas, nas nossas batalhas que enfrentamos, quando confessamos os nossos pecados e nos comprometemos a seguir a sua vontade. Versículo 9 mostra claramente que Josué e o povo, o exército, cumpriu exatamente o que Deus tinha dito para fazer. Obedeceu a estratégia, toda a orientação que Deus tinha dado. E por isso, eles venceram. Qual foi o resultado? Nós vimos aqui no capítulo 8. Deus deu a vitória para Josué e seu povo. Amém? Eles obedeceram a tudo o que o Senhor determinou, corrigindo o erro anterior. Então, a vitória dos israelitas em Ai
só foi possível por causa da obediência e da confiança em Deus. Isso nos ensina a importância da obediência a Deus e em nossas vidas. E quando obedecemos a Deus, podemos experimentar sua bênção no nosso dia a dia. Também mostra o quê? Que nós podemos confiar em Deus e em todas as circunstâncias Ele está conosco. Às vezes nós passamos por dificuldades, por problemas que muitas vezes aos nossos olhos parece impossível de resolver. Mas deixa eu dizer, nessas horas é preciso lembrar que Deus tem um plano, que Deus tem uma estratégia para a nossa vitória. Precisamos confiar em Deus e seguir as suas orientações. Para isso Ele deixou a sua palavra e deixou também o Espírito Santo. O que ficou evidente nesses dois momentos da história de Israel é que a obediência é uma expressão da nossa fé e da confiança em Deus. E que Deus demonstra sua fidelidade, o seu amor ao seu povo. Ele não abandonou a Israel, pelo contrário, Ele restaurou o seu favor. Amados, também Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinhos em nossas lutas. Ele está sempre presente para nos guiar, para nos fortalecer em nossa caminhada. Então, queridos, que nós possamos aplicar essas verdades em nossas próprias vidas e viver uma vida de obediência e fé em nosso Deus. E também crescer no conhecimento do nosso Pai. Avance com coragem, avance com ânimo para viver os planos de Deus para você. E que Deus nos abençoe com a sua presença hoje e sempre. Fiquem na paz.